Eu quero convidar você nesse momento para nós lermos um texto da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que está escrito no livro de Mateus. Nós iremos ler a partir do versículo 3, que diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram-se dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, dizendo-nos: Quando sucederão estas coisas, e que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Meu amigo ouvinte da Palavra de Deus, meu irmão em Cristo Jesus, eu quero neste exato momento convidar você para nós meditarmos em um texto que diz os sinais da vinda de Cristo. Os sinais da vida de Cristo. Meu irmão, meu amado amigo em Cristo, há 2000 anos atrás, Jesus já nos alertava a respeito das coisas que, consequentemente, iriam nos acontecer nos dias atuais. Quando nós paramos para analisar os dias em que nós estamos vivendo, chegamos à conclusão de que tudo isto aqui que Jesus falou, que nós acabamos de ler, está acontecendo. Isso quer dizer que nós estamos vivendo os últimos dias da humanidade. João já nos alertou a respeito disso. João disse: Filhinhos, é chegada a última hora. Se há 2000 anos atrás o João já falava isso, que é chegada a última hora, imagine nos dias atuais. Nós estamos vivendo os últimos minutos, segundos ou milésimos da humanidade. Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento. Ele nos alertou a respeito de sua volta. Ele não disse o dia e não disse a hora, mas ele deixou aqui alguns sinais que iria acontecer para que nós venhamos acreditar que um dia Jesus voltará para buscar aqueles que são salvos e remidos em seu nome. E quais sinais são esses? A Bíblia nos diz, aqui onde nós lemos nos diz. Vamos meditar a respeito de alguns sinais. Primeiro, engano. Jesus falou que nos últimos dias iriam haver muitos enganos. E é assim que tem acontecido. O ser humano, muitas vezes, ele leva a vida enganando os outros. E muitas vezes até aquelas pessoas que estão dentro da igreja, leva a vida enganando as pessoas. Mas isso é um ato antigo. Isso não vem de hoje. Isso é antigo. Quem não lembra de Jacó, que enganou o seu irmão Esaú e passou toda a sua vida enganando as pessoas, até que houve um momento em que Jacó teve um encontro com Deus e Deus mudou completamente a sua vida. Mas essa questão de enganar os outros não vem de hoje. É moda antiga. É que hoje
A humanidade não tem mais o temor de Deus. Então passa a vida enganando a um e a outro. Isso é cumprimento da palavra de Deus. O engano. Segundo, guerras. A Bíblia fala a respeito de guerras. E quem não sabe que está havendo muitas guerras do mundo aí afora? Quando nós paramos e analisamos o mundo à nossa volta, é guerra civil, é guerra política, é guerra religiosa. Isso não deveria acontecer, principalmente a guerra religiosa. Hoje, os pentecostais falam dos tradicionais e fica essa guerra entre as igrejas. Ao invés das igrejas se reunirem para pregar o Evangelho, aquelas pessoas que não conhecem a Jesus ficam brigando entre si. Uma querendo ser mais santa do que as outras, enquanto as pessoas estão perecendo, precisando de uma palavra de salvação, e as igrejas perdendo tempo, debatendo uma com as outras, e as pessoas morrendo, e muitas pessoas morrendo sem ouvir falar de Jesus. Isso é uma coisa que não deveria acontecer. As guerras religiosas. Vamos deixar de lado o orgulho, as diferenças, e vamos passar mais a praticar a mensagem do Evangelho. Terceiro, escândalo religioso. Escândalo religioso. Isso é o que nós mais temos visto nas igrejas. Isso é o que nós temos mais visto na televisão, na mídia em geral, nas redes sociais. Pessoas que se dizem apóstolos enganando, vendendo tijolo santo, vendendo a areia de Israel, usando a prática das igrejas católicas, ungindo água. É água benta. Isso é o que nós mais temos visto. O ser humano causando escândalo em nome da religião, usando o nome de Deus. Grupos que dizem ser evangélicos, causando escândalos em nome de Deus. Mas tudo isso é cumprimento da palavra de Deus. Tudo isso já estava escrito na Bíblia Sagrada. Quarto, aumento de iniquidade. O ser humano não sente mais amor pelas pessoas. O ser humano não sente mais amor por ninguém. O ser humano vive a vida pensando em si próprio, pensando no seu bem-estar, pensando no seu eu. E assim ele leva a vida achando que um dia ele nunca vai morrer, achando que um dia ele nunca vai prestar contas diante de Deus. Então ele vive praticando a iniquidade, praticando o que é mal. E nesse caminho maldoso, o ser humano se acaba, vai embora. Daí então ele parte para uma prestação de contas. E o que será dele quando ele comparecer diante do tribunal de Cristo? Quinto, falsos profetas. É o que nós mais temos visto nos dias de hoje. Pessoas que muitas vezes chegam em nome de Deus para te dar uma palavra, onde na verdade não foi Deus que mandou te dar essa palavra. Deus não tem nada a ver com aquilo. Vamos na casa de irmão fulano é profeta, o que ela profetiza acontece. Isso é o que nós mais temos visto nos dias atuais. Pessoas que ao invés de se apegarem com a maior profecia, a maior revelação de todos os tempos, que é aqui a Bíblia, a palavra de Deus, vão atrás de profecia de fulano, de ciclano, de beltrano. Mas esquecem isso aqui, da Bíblia, da palavra de Deus. Ela é a nossa maior profecia. Ela é a palavra de Deus. Ela é Deus falando para nós. Você quer ouvir uma palavra, a palavra de Deus, o que for, aqui, a Bíblia Sagrada. Nós que temos a Bíblia Sagrada, não necessitamos de revelação de irmão fulano, de palavra de profeta fulano de tal. Não existe isso. A maior profecia está aqui na palavra de Deus. A partir do momento que o ser humano deixa de estudar e de praticar a palavra de Deus para ir atrás de profecia de irmão fulano, de irmão beltrano, ele está desprezando os ensinamentos da palavra de Deus.
ele está deixando de lado os princípios da Bíblia Sagrada. Porque sabemos que a Bíblia Sagrada é o nosso único livro de regras de fé e prática. Então, se a Bíblia Sagrada é o nosso único livro de regras de fé e prática, eu não preciso estar atrás de palavras de profetas. Não preciso. O profeta é aquele que Deus usa no altar para pregar, no evangelismo, onde for. Esse é o profeta, o verdadeiro profeta, aquele que profere as palavras de Deus. Esse é o verdadeiro profeta. E as pessoas esquecem disso. E ficam profetizando mentiras nos púlpitos. E muitas vezes as pessoas se enchem dessas mentiras. E quando elas vêm perceber que era uma mentira, já é tarde, já está com a sua vida arrasada, acabada. Devemos ter cuidado, porque Jesus já nos alertou há 2000 anos atrás a respeito dos falsos profetas. Falta de perseverança também é um dos sinais. Muitas vezes nós começamos tão bem nos caminhos de Deus e desistimos. Começamos tão bem, orando, jejuando, estudando. Daí então nós desistimos no meio do caminho. Esquecemos que o mais importante não é o começo, e sim o final. O começo é importante? É. Mas o final é bem mais importante. E a palavra do Senhor nos diz, no mesmo capítulo que nós lemos, no versículo 13, que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Você quer ser salvo, meu irmão? Você quer ser salvo, minha irmã? Persevere até o fim. Não desista. As lutas, as tribulações, as aflições vão baterem a tua porta. Mas persevere até o fim. Não desista. Siga com Cristo até o fim da caminhada, que no final de tudo isso você terá a recompensa de Deus. Então esses são alguns sinais da palavra de Deus. Eu poderia falar a respeito de vários sinais, mas eu vou parar por aqui. Deixo para uma outra ocasião. Mas fiquem atentos, fique em alerta, porque os sinais da palavra de Deus estão se cumprindo. Todos os sinais estão se cumprindo. Isso quer dizer que Jesus pode voltar a qualquer momento. Fique ligado para que você não venha ser pego de surpresa. Que Deus te abençoe nesse momento. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Amém e amém.